Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligadinha aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso. Hoje a gente vai falar um pouquinho, será que o Luiz Oyama vai sair mesmo? Qual é a situação real de Luiz Oyama no Botafogo? Vamos falar da saída de alguns jogadores, por exemplo, Jonathan Lemos, que está de saída do Botafogo, como está o Marco Antônio, que a gente já falou anteriormente. Renovação de outros atletas, CT do Botafogo, muita coisa aí pra gente falar. Não vou dar spoiler do terceiro episódio do Acesso Total. Eu só vou dizer o seguinte, meus amigos. Tive que limpar o rosto, enxugar minhas lágrimas aqui para começar esse plantão glorioso. Tá muito emocionante. Depois da vinheta. Somos mais de 37 mil inscritos. Eu quero chegar a 38 mil, meus amigos. Será que até domingo eu tô pedindo muito, né, editor? Mas vamos lá, vamos tentar chegar a 38 mil até o dia 10 de dezembro. Estamos aí no dia 3, quem sabe até o dia 10 de dezembro a gente chega aos 38 mil, tentando chegar a 40 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso até o final do ano. Por isso eu peço a você que se inscreva, deixa o seu like, deixando o like, esse conteúdo vai para outras pessoas que amam o Botafogo e não conhecem o nosso canal. É muita gente não conhece o canal Gigante Glorioso. Então, se você curte, dê o like, tá certo, meus amigos? Me sigam lá no Twitter, sigam também Michael Martins e nos sigam também no Instagram, tá certo? Inclusive lá no Instagram, a gente está com a nossa promoção das camisas do Gigante Glorioso, corre lá para você ver, tá certo? Gente, vamos falar de renovações, vamos falar do time do Botafogo que está começando a se desenhar. O Anderson Moreira, que está renovando o contrato com o Botafogo, ele é um treinador, já falei aqui, muito participativo, ele gosta de participar das decisões do clube, ele é muito próximo do Eduardo Freeland, né? E o Eduardo Freeland é o responsável, é o diretor de futebol, responsável pela montagem do elenco, é claro, em consonância com o CEO, Jorge Braga, em consonância com o vice-presidente, com o presidente, mas enfim, o Eduardo Freeland tem a autonomia e o Anderson Moreira sabe disso. O Anderson Moreira, ele quer palpitar na construção do elenco, até porque ele sabe que alguns jogadores não vão ficar, né? Jogadores até considerados importantes nessa campanha da Série B. Bom, alguns jogadores que não vão ficar, nós já falamos aqui do Marco Antônio, nós já falamos aqui de vários outros, Gilvan, Friso, o Jonathan Lemos, lateral direito, não vai ficar para a próxima temporada, né? E não tem que ficar mesmo. O Botafogo tem um lateral que certamente vai se destacar muito na temporada de 2022, né, que é o Rafael. Quem viu o último jogo viu um pouquinho, 10% do que pode jogar o Rafael. E o o Daniel Borges, né, que até então era o lateral direito titular, né, ele foi o melhor lateral. Só não foi o melhor lateral da seleção da Série B, pelo menos a da galera, né, por questões mais técnicas, né? O Daniel Borges, ele tem números muito positivos, né? Ele é um lateral que já no América Mineiro, na temporada passada, ele foi eleito o melhor lateral da competição por conta dos números, né? Defensivamente, ele tem números muito razoáveis. Ofensivamente, ele participa de gols, né? E no Botafogo não foi diferente. É aquele lateral que está dentro da média, né? E só isso no Botafogo nos últimos anos tem sido, de dar parabéns para quem teve Marcinho, Kevin, como é que chama? Cascavel? Não, Cascado, enfim. Ter um Daniel Borges é um alento, né? E ainda mais um Rafael, um Daniel Borges. Então o Jonathan Lemos, ele realmente está sem espaço no Botafogo. O Botafogo não tem que ser grato ao elenco depois do contrato. Gente, quando vence o contrato, o Botafogo tem que ter gratidão pagando salário. Ninguém tem gratidão em relação contratual. Tá? A relação contratual é você entrega em campo e eu te pago. Acabou, você joga sério e eu dou o teu salário. Pronto, e acabou. Não tem essa de gratidão por renovar porque fomos gratos ao time que subiu. Subiu obrigação, gente. Então, assim, muita gente, mais de 50% desse time vai sair. E não é para se desesperar. Agora eu vou entrar no caso do Luiz Oyama. O Botafogo não desistiu da renovação do Luiz Oyama. O que surgiu aí, né, é um boato de que o Luiz Oyama não ia ficar no Botafogo. Eu não ouvi isso ainda das fontes oficiais. O que eu tenho escutado das fontes oficiais é que o Eduardo Freeland, inclusive, levou para o jogo contra o Guarani os empresários do Luiz Oyama e de outros jogadores com quem ele quer renovar, né? A família do Luiz Oyama estava lá. Então está todo mundo muito envolvido com o Botafogo. O próprio jogador quer ficar no Botafogo. Agora o Mirassol quer fazer leilão. Isso aí é o futebol de hoje. O futebol de hoje é isso. É leilão, é fazer dinheiro, né? É rifar
jogador para ver quem paga mais. Então esse tipo de contrato... O Botafogo, gente, antes que muita gente taque pedra, o Botafogo tinha um objetivo em 2022. Qual era? Vamos ver se você é esperto. Acertou? Não sei. Produção? Sei que lê pensamento aí. Subir. Subir. O Botafogo não tinha o objetivo de vamos construir a espinha dorsal de 2022. Não era isso. Então o Botafogo fez uma série de contratos, principalmente depois que o time montado pelo Freeland deu errado, que o time do Chamusca deu errado, que Felipe Ferreira, que Marcinho, Rafael Carioca deram errado. Então uma série de outros tipos de negociações teve que surgir. Essa com o Mirassol, por exemplo. Então a maneira como o Luiz Oyama veio parar no Botafogo não foi uma maneira que garantiria a permanência do jogador. Mas o objetivo foi alcançado, gente. E se não renovar? E se não renovar, não renovou, galera. O Botafogo não perdeu o seu volante, né, que era um bom jogador, não vou dizer que não é um bom jogador, é um traíra, mas era um bom jogador no Botafogo, o William Arão. O William Arão fez gol no último jogo, lá contra o ABC, tal, campeão, depois foi embora. E o Botafogo? Acabou por causa disso? Não, o Botafogo ficou em 5º lugar no Campeonato Brasileiro. O Botafogo ficou em 5º lugar. O Botafogo foi para as quartas de final e o Flamengo foi eliminado na primeira fase da Libertadores. Então, assim, Luiz Oyama foi embora. É engraçado. Eu quero que o Luiz Oyama fique, deixando bem claro aqui, né? Eu quero que o jogador fique, porque acho que é um jogador importante, tá certo? Agora, é primordial, é insubstituível? Ninguém nesse elenco é insubstituível. Esse é um elenco de Série B, meus amigos. Tá? Quantas vezes o Oyama errou, jogou mal, entregou gol. Então, assim, é um jogador um pouco acima da média daqueles que a gente viu na Série B. E pode ser melhorado, potencializado, jogando num elenco melhor. Claro, né? Qualquer jogador bom, ele é potencializado quando está diante de jogadores melhores. Tá certo? Agora, menos desespero. Tem gente que está muito desesperada. O Botafogo é sempre isso. Tá... Calma. Estava xingando o Oyama ontem, agora com esse discurso. Então, assim, não ficou? Não ficou. Pronto e acabou. Tá certo. O Botafogo vai ao mercado, vai trazer outro volante. Pronto e acabou. Beleza? Outras questões de renovação, né, ainda não foram abertas, né, ao público. O Eduardo Freeland garantiu que essa semana a novela Rafael Navarro vai ter um fim. Certo? Claro que os empresários do Navarro estão mapeando o mercado porque querem uma proposta da Europa, que até agora não chegou, né? Então tem essa questão, tá certo? E outros jogadores como Varley, enfim, Pedro Castro, que estão aí com renovação com contrato para vencer, o Botafogo ainda não decidiu se vai renovar ou não, tá certo? Gente, mudando agora o disco, mudando o assunto, algumas fotos do novo CT do Botafogo foram disponibilizadas na internet. Dá uma olhada como é que tá ficando bonito esse campo aí, né? E quem quer pensar em voltar a ser gigante, tem que pensar em olhar para a base, né? Os mais antigos, a galera que acompanha aqui o canal Gigante Glorioso e viveu a época de ouro do Botafogo, o Botafogo teve 2 grandes times, talvez 2 dos maiores times da história do futebol, quase formado em casa. A segunda geração dos anos 60, basicamente toda formada no Botafogo. Né? Se pegar Paulo César Caju, você pegar Roberto Miranda, Carlos Roberto, toda a base ali era Rogério, né? Rogério Canelinha de Vidro, toda formada no Botafogo. Né? E foram jogadores que jogaram na seleção brasileira, Copa do Mundo de 1970. Então, se o Botafogo quiser voltar a ser o glorioso, o mais tradicional, multicampeão como foi nos anos 60, tem que olhar o que tinha nos anos 60. Um time formado na base. E a base tem que ser forte e tem que ter um CT de qualidade. Então a gente fica na expectativa desse CT no Espaço Lonier ser de primeiro mundo, primeira qualidade, como aqueles que estão participando da sua construção já nos afirmaram milhões de vezes, né? Gente, para fechar, olha, hoje imperdível, 11 horas da noite. Assistam. Quem não tiver o aplicativo na Sport TV, 11 horas da noite, muito emocionante. A gente vai entender a importância de jogadores como Canu, né, que apesar de jovem, sabe o que é o Botafogo. E olha quão difícil foi esse acesso e por isso mesmo deve ser comemorado. Né? Mas já comemoramos. Agora é pensar em 2022 com seriedade, montando um bom time e essa é uma exigência do Anderson Moreira. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Saudações alvinegras.